Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito do livro Minhas 500 Ervas e Plantas Medicinais do Padre Ivacir João Franco. Nesse livro, o Padre Ivacir João Franco mostra os benefícios de 500 plantas, de 500 ervas e plantas medicinais, como está aqui apontado no título. Então ele fala de maneira breve sobre cada uma delas. São plantas, flores, frutos, e também no final do livro, após essa parte, que é a parte principal, há alguns anexos, no caso há listas de coisas que ele resolveu colocar como acréscimos mesmo na obra dele. Ele faz algumas recomendações para quem está lendo esse livro aqui. Ele diz assim, na página 9: você poderá tomar chás quando estiver sob tratamento, mas converse com seu médico e não abandone o tratamento sem a permissão dele. Ciente dessas recomendações, você poderá fazer uso das informações deste livro, que o auxiliarão em sua saúde. Leve em consideração os seguintes passos. Procure conhecer a si mesmo e a seu organismo para saber previamente o que lhe faz bem ou mal. Sendo o chá tomado como preventivo de certas doenças, se você já estiver doente, não deixe de ir também a seu médico. Uma atitude complementa a outra. Então aqui a gente vê que em nenhum momento esse autor vai mandar as pessoas abandonar o médico ou vai sugerir algo desse tipo, não, muito pelo contrário. Se a pessoa está fazendo um tratamento médico, ela pode usar certas plantas como um complemento. E também é preciso notar que há contraindicações. É preciso que a gente conheça a nossa situação. Há plantas muito boas para determinados sintomas, mas, por exemplo, algumas delas são contraindicadas para mulheres gestantes. Se é uma mulher gestante tomar a infusão de certas plantas, ela pode colocar em risco a vida do bebê. E também há casos de contraindicações no uso de certas plantas para pessoas que têm hipertensão, para pessoas que são diabéticas. Então é preciso que a gente observe a nossa situação. Ele não está dizendo aqui para você fazer uso da planta sem levar em consideração a sua condição de saúde, o seu estado. Você pode consumir aquela planta, você pode consumir determinada quantidade. Então, há situações em que uma pessoa, dependendo do estado de saúde dela, ela não vai poder fazer uso de certas plantas, ou vai poder fazer, mas numa quantidade menor. Então, é preciso levar, repito, em consideração a sua condição de saúde ao fazer uso das plantas, que é o que ele procura mostrar aqui. Ele mostra os benefícios das plantas de uma maneira bem clara. Quando necessário, ele colocou, adicionalmente, as contraindicações. Na página 11, num texto intitulado Utilizando a Planta, ele continua fazendo várias recomendações sobre a colheita, preparando o chá, dosando a quantidade, tomando o chá. Da página 11, a página 14, ele está fazendo recomendações relacionadas à colheita de plantas e ao preparo delas como remédio. No caso, por exemplo, aqui na página 11, sobre a colheita, ele diz: primeiro, colher a planta sem sereno ou sem estar molhada de chuva e antes de o sol esquentar. Segundo, evite colher em local poluído, na beira de estradas, em lavouras ou solos contaminados por agrotóxicos, junto a esterqueiras ou águas paradas e suspeitas. Por exemplo, a quarta recomendação, ele vai dizer aqui: verificar qual parte da planta você precisa colher: raiz, casca, caule, madeira, folhas, flores ou sementes. A quinta recomendação nesse tópico colheita é a seguinte: recomenda-se colher as raízes na dormência da planta, geralmente no outono. A casca, o lenho ou as folhas no início da floração, época em que possuem mais princípios ativos. Flores quando abertas e as sementes quando maduras. A sétima recomendação é uma outra que eu gostaria de destacar aqui. Ele diz: a secagem deve ser feita em lugar ventilado e à sombra. As partes mais duras da planta devem ser picadas para facilitar a secagem. Então, essas são algumas recomendações no que se refere à colheita das plantas medicinais que a gente poderia utilizar, para fazer chá, para fazer, no caso, tintura, maceração, outra forma de preparo dessa planta para fazer o uso. Da página 15 até a página 22, o autor organizou diversas dicas sobre vários e diferentes problemas, comuns e simples até, que podem ocorrer com qualquer pessoa. Ele colocou aqui dicas de como tratar esses problemas. Por exemplo, como tratar uma diarreia,
dor de estômago, falta de apetite. Então, assim, problemas que são bem comuns. Então, ele dá pequenas dicas aqui do que fazer, de qual planta pode ser utilizada. São dicas rápidas. Da página 23 à página 37, há uma lista com os nomes populares das plantas. A gente sabe que, a depender da região do Brasil, uma determinada planta pode ser referida de outra forma. Ela pode ter outros nomes. Tem uma lista aqui de nomes de plantas que ele tratou nesse livro e apresentou os benefícios. E ele coloca nomes extras, outros nomes, caso elas tenham, a depender da região do Brasil. Atribuição das ervas e plantas medicinais. Essa parte é a mais extensa, a principal, né? Ela vai da página 39 a 289. E eu selecionei 3 plantas aqui dessas 500 que ele trata. Eu selecionei 3 para mencionar a vocês e mostrar como é que o que é que o autor fala sobre elas, né? E até também dar uma ideia a vocês de como é que está esse livro, né? De como é que essa parte está organizada. A primeira é o abacate. Tem a foto do abacate, o nome em latim, Persea gratissima. O abacate é da família das lauráceas. O autor diz o seguinte sobre ele: seu fruto combate a anemia e é afrodisíaco. Para embelezar a pele, faz-se uma mistura da polpa com mel e massageia-se 2 vezes por semana. O chá de folha de abacateiro é muito usado em tratamentos para emagrecer, por ser diurético. Combate diarreia, disenteria, doenças das vias urinárias, gases, febre e reumatismo. Para dores reumáticas, faz-se banhos com o caroço ralado e deixado no álcool. Na página 240, ele fala sobre 2 frutos, né? No caso, o pimentão e a pinha. Eu vou destacar a pinha. O nome científico é Annona squamosa. Ela é da família das Annonaceae e sobre ela o escritor diz o seguinte, abre aspas, a decocção de suas folhas é usada para banhos no caso de artrite ou reumatismo. Sua polpa é laxativa, diurética e beneficia o estômago. A pinha é adstringente, abre o apetite e facilita o movimento dos líquidos. É anti-inflamatória, antirreumática, elimina insetos quando ao natural e é energética. Fecha aspas. A terceira planta que eu gostaria de mencionar aqui, que eu selecionei, é a pitangueira, da família das mirtáceas, como o autor indica aqui. E ele diz o seguinte sobre ela: é usada para fazer xarope contra gripes, resfriados, tosse e bronquite. Seu chá ajuda em casos de diarreia, cólicas, ansiedade, febre e nervosismo. A fruta contém vitamina C, tanino, ferro, sais minerais e cálcio. Bom, passando adiante, essa parte é bem extensa, né? Tratando das 500 plantas, como está indicado no título. Há uma lista de comprimidos artesanais populares. Tem uma pequena lista aqui de vermífugo, de antibiótico, fazendo uso de planta. Tem também uma lista de cremes populares para problemas de pele, acne, desintoxicante. Há uma lista chamada Diversos, onde ele indica logo aqui na primeira parte uma receita de geleia de morango. Está na página 295. E essa receita é a seguinte: 1 kg de morangos, meio quilo de açúcar cristal e 1 colher de suco de limão. Levar ao fogo alto até ferver, abaixar o fogo e cozinhar por cerca de 40 minutos, mexendo periodicamente para não grudar. Verificar o ponto. Conservar na geladeira. Nessa mesma parte, na página 296, ele dá uma dica de repelente natural, de como fazer um repelente natural. E a receita é a seguinte: 1 litro de álcool, 7 a 9 folhas de citronela, 3 ramos de manjericão. Colocar tudo na embalagem de álcool e deixar por 3 dias. Coar e usar como repelente natural ou na higiene e limpeza da casa. Na página seguinte, a página 297, ele dá uma receita de como fazer vinagre de maçã. 5 litros de água em ponto de quase fervura, 3 kg de açúcar mascavo vermelho e 1 kg de maçã vermelha bem moída. Misturar a água com os demais ingredientes, mexer bem e deixar fermentar. A cada 5 dias, retire a escória. Aí ele coloca entre parênteses, crosta formada. A escória é isso, é a crosta que se forma depois que você faz essa mistura. Aí ele diz que a cada 5 dias, a pessoa deve retirar essa crosta que se forma e mexer a seguir. Proceder 3 vezes, até o 15º dia.
coar e engarrafar. Pode ser tomado em jejum ou usado em saladas. E ele diz aqui, segundo ele, que esse vinagre de maçã, cuja receita ele colocou aqui, que eu acabei de ler para vocês, combate o colesterol, triglicerídeos, artrite, gota, dores em geral, excesso de ácido úrico, ajuda a emagrecer e é diurético. Na página 299 até a 301, ele colocou, melhor dizendo, uma lista de fortificantes populares, né? Tudo, no caso, à base de planta. E eu destaco uma aqui na página 300, que segundo ele é indicado para melhorar cansaço físico e mental. 1 litro de vinho, 5 gramas de folha de alecrim, 20 gramas de folha de sábia e 15 gramas de mel. Ferver tudo em banho-maria por 20 minutos, deixar esfriar, coar e engarrafar. Conservar na geladeira. Tomar um pouco antes das refeições. Também há uma lista de pomadas populares, de sucos funcionais. Há um suco preventivo, vou destacar aqui dessa parte. Penso que talvez seja um suco para fortalecer o sistema imunológico, porque ele coloca o termo preventivo, mas ele não diz para que exatamente essa prevenção. Então, penso eu que seria um suco para prevenir problemas. É um suco que vai fortalecer a saúde da pessoa. De acordo com ele aqui, página 306, a receita é 2 maçãs sem casca e talo, 2 laranjas sem casca, 1 kiwi sem casca e 1 copo de água de coco. Bater os ingredientes no liquidificador, coar e beber algumas vezes durante o dia. Na página 309, há uma parte intitulada Tintura versus Macerações. Essa parte vai até a página 314. E aqui ele coloca uma lista de preparos, né, de tinturas e macerações para tratar certos problemas. Caso você não saiba o que é maceração, está escrito aqui o seguinte, logo no primeiro parágrafo. Abre aspas. Macerar é extrair o princípio ativo da planta, deixando-o a determinado tempo em algum líquido na temperatura ambiente, agitando 2 vezes por dia. A tintura se processa com a planta depositada no álcool. No caso, ele coloca entre parênteses de cereais, seria um álcool de cereais, com determinada graduação, em geral a 75%. Pode também deixar a planta no vinho, na cachaça ou na graspa, abre parêntese, produto destilado do bagaço da uva, fecha parêntese. Se a maceração for feita com água tipo tiçana ou garrafada, em vez de álcool, toma-se normalmente como chá e não em gotas. As tinturas armazenam-se em frascos escuros e na geladeira. Na página 315, ele vai colocar uma lista de vinhos medicinais. Pelo que eu pude perceber aqui, não é que a pessoa vai fazer um vinho. A pessoa vai pegar, né, de acordo com as receitas dele aqui, um vinho já pronto, uma garrafa de vinho, e vai adicionar determinadas plantas, né, determinados ingredientes nesse vinho. Aí ele diz o seguinte aqui, logo no primeiro parágrafo dessa parte. O vinho usado com plantas medicinais em maceração deve ser puro, de boa procedência, seco, ou seja, sem açúcar, podendo ser tinto ou branco, conforme a finalidade. Em geral, o tinto tem funções adstringentes, tônicas e reconstituintes, e o branco, funções diuréticas e digestivas. Os vinhos devem ser conservados em frascos bem fechados, de preferência de cor escura. A dose normalmente é um cálice de licor. Então aqui há dicas de determinados vinhos para a pessoa adicionar ingredientes a ele. Há uma parte em que ele dedica aos xaropes medicinais. As últimas partes desse livro são as seguintes. Um índice remissivo de doenças, que começa aqui na página 325 e vai até a página 337. Há também um glossário, a partir da página 339, com várias palavras que a gente, como leitor, pode não conhecer o significado. Algumas palavras, por exemplo, eu li pela primeira vez quando eu peguei esse livro aqui para ler. Há um significado indicado para cada uma delas aqui, de maneira bem resumida. E a parte final é a bibliografia, que se constitui tanto de livros publicados em língua portuguesa, como também em língua italiana e espanhola. Bom, é isso, pessoal. No próximo vídeo, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro Plantas Medicinais, do Plantio à Colheita, de Carlos Alves Soares.
O foco principal desse livro aqui são os aspectos físicos da planta, são características de determinadas plantas. Por exemplo, o tipo de folhas que elas apresentam, a época de plantio, a época de colheita, como cultivar, cova, tamanho da cova, espaçamento, enfim, um monte de coisas relacionadas ao plantio, ao cultivo e à colheita de determinadas plantas. Ele tem um outro foco, pessoal, ele tem um outro objetivo, esse autor aqui. E esse aqui, o foco dele não é exatamente os aspectos físicos da planta, não é a época de colheita, plantio, etc. É mais tratar dos benefícios e, claro, como ele aborda 500 plantas, ele vai falar sobre elas, sobre os benefícios que elas podem trazer, de uma maneira bem resumida. Se ele fosse abordar de maneira muito detalhada, o livro teria que ser bem maior, com muito mais informação, com muito mais detalhes. No próximo vídeo, a gente conversa um pouco sobre esse livro aqui. Eu vou mostrar do que se trata esse livro, vou apresentar de maneira breve sobre o que é essa obra aqui. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.